Bom dia, Eulália, como vai? Você está sendo convidada a participar de uma pesquisa, né, de um projeto Como Me Sinto. Então, a primeira pergunta é sobre você. Qual a sua idade? Você é uma pessoa com surdo-cegueira ou deficiência múltipla? Fale um pouco de você. Bom dia, Márcia. Como você falou, sou Eulália Cordeiro, eu tenho 54 anos, eu tenho a síndrome de Usher tipo 2, eu não tenho visão nenhuma, só percepção de luz, e eu tenho perda auditiva no ouvido esquerdo é severa e no ouvido direito é moderada. E agora eu estou usando o fone de ouvido. Eu faço parte, hoje eu estou como conselheira no Conselho Estadual do Direito da Pessoa com Deficiência de São Paulo, representando o Grupo Brasil de Apoio ao Surdo Cego e à Múltipla Deficiência Sensorial. Eu também represento o Grupo Brasil na Federação Mundial de Surdos Cegos, como auditora, e também participo do grupo GEPAM, que é Grupo de Estudo e Pesquisa de Acessibilidade ao Museus. E sou representante da ABRAS, que é a Associação Brasileira de Surdos Cegos. Muito bem. Eulália, como têm sido as suas atividades, ou como eram, né, as suas atividades antes da Covid-19? Né? Como era a sua vida antes? E a pergunta seguinte, se você já quiser emendar, é de que forma esse isolamento afetou você? Então, um pouquinho do que era antes e um pouquinho de como é agora. Então, Márcia, passando um pouquinho do que era antes, eu tinha bastantes atividades. Entre elas, 2 vezes por mês, eu tinha reunião no Conselho Estadual de Direito da Pessoa com Deficiência, na secretaria, que era na terceira e quarta quinta-feira do mês. Eu também, toda primeira e segunda-feira do mês, eu tinha reunião com o GEPAN, né? Como eu falei, que é o Grupo de Estudo e Pesquisa ao Museus. E também, todo primeiro sábado de mês, tinha uma plenária, que é uma reunião com todo o segmento de pessoas com deficiência na Câmara de Vereadores de São Paulo, todo mês com uma temática diferente, sobre saúde, educação, enfim, variados temas. E também a minha vida de ficar em casa, fazer o serviço de casa, ir ao banco, ao mercado, enfim, toda uma atividade de vida diária, né? E com essa Covid-19, afetou bastante coisas. Entre elas, o que está me prejudicando muito, como eu falei, eu uso um aparelho auditivo. E o meu aparelho auditivo estava com muito defeito, quase eu não estava conseguindo ouvir. E eu já tinha dado entrada, já tinha passado pelo otorrino, o otorrino já havia me encaminhado para fazer uma audiometria. E nesse interim, foi justamente dia 20 de março que eu teria que fazer a audiometria, foi cancelada. E para piorar a situação, o aparelho que me ajudava um pouquinho, eu acabei perdendo. Não achei, eu não sei se perdi na rua, se foi em casa. E com isso atrapalhou toda a minha vida, porque mesmo sem visão e com pouco de audição, eu sempre saía para ir no mercado, eu ia sozinha, lá no mercado tinha um funcionário que fazia o papel do guia intérprete, me guiava e ajudava a fazer as compras, eu ia ao banco e com isso, sem visão e agora sem audição, não tem libra tátil, não tem outra forma de comunicação, isso parou totalmente minha vida. Estou mais em casa agora. E tem alguém que tem lhe ajudado nessa forma, nesse período de isolamento? Porque você ficou bastante, né, comprometida, né, sem a audição por causa do aparelho, né, e sem a visão. Sim. E com a impossibilidade da gente sair, então como é que você tem resolvido o seu dia a dia, né? Porque as necessidades permanecem, né? Sim, então, Márcia, tenho um meu sobrinho, mas ele faz o serviço fora, ele é guia intérprete formado, mas ele também tem a vida dele e o trabalho. Hoje, assim, uma grande coincidência, ele está em casa, inclusive me ajudou para fazer essa filmagem.
Mas fora ele, eu tenho uma prima que, apesar de morar na Zona Leste, eu moro aqui em São Paulo, na Zona Sul, ela está saindo comigo para fazer compra, mercado, pagar algumas contas. E também tem sempre amigos, graças a Deus eu tenho muitos amigos que acabam me procurando e me ajudando de alguma forma. E como é que você está se sentindo assim essa questão do isolamento, né? Recentemente nós lemos um documento de um surdo-cego, né, que foi enviado pelo Perkins, ele falando que as pessoas com surdo-cegueira já vivem um isolamento, né? E como é que isso impactou para você? Você tem falado com seus amigos? Como é que está se sentir sozinha e sem essa possibilidade de sair? Porque, apesar deles não gostarem da palavra, mas nós estamos confinados, né? Não podemos sair realmente. Como você realmente, sente Márcia. esse lado psicológico, digamos assim, né? Então, Márcia, realmente, mas eu falo que, graças a Deus, eu sou uma pessoa privilegiada por Deus, porque apesar da falta do aparelho, com fone de ouvido eu ainda consigo ouvir no celular, tenho conversado com bastante amigos, parentes que estão fora de São Paulo, ter notícia deles. Eu moro com a minha mãe, que tem 92 anos, acabo ocupando tempo conversando com ela também, né? E procuro amigos, ligo para saber de outros surdos cegos que, apesar de eu estar longe, para ver que eu posso ajudar de alguma forma, se estão precisando de alguma coisa, né? E precisando de algum remédio, de algum apoio, para entrar em contato com algum guia intérprete ou de alguém que possa ajudar. E também eu estou assim, em casa eu gosto de estar sempre lavando a louça, como eu fiz curso de panificação, sempre faço um bolo, um salgado. Eu procuro ocupar minha mente, que graças a Deus não tem me afetado, não. Ai, que bom. Só um pouquinho, você está com a sua mãe. Sua mãe é uma senhora de muita idade, né? Mas ela tem autonomia, você sente falta de mais ajuda ou vocês conseguem realmente resolver? Porque são duas situações, né? Tem você com a Uxa e tem a sua mãe com bastante idade. São dois grupos de risco, né? Sim, a minha mãe tem 92 anos, ela está lúcida, graças a Deus, porém ela é acamada, ela anda com andador, a mobilidade dela é super reduzida, mas eu tenho uma irmã que também já está com 62 anos, mas ela ajuda no que pode. Então é eu, minha irmã e esse meu sobrinho quando aparece. Mas graças a Deus dá para nos virarmos bem com a minha mãe, porque ela, graças a Deus, é bem lúcida, toma seu banho sozinha, alimenta sozinha, é só a questão da mobilidade mesmo. Muito bom, muito obrigada. Você já falou, né, em função da necessidade do conserto do seu aparelho, que é uma dificuldade que você encontrou, né? Além disso, se você tivesse que usar um serviço de saúde, né, hoje, né, ir ao médico por uma outra razão qualquer, né, às vezes até uma consulta de rotina, você acha que teria alguma dificuldade? Como é que está sendo isso para você? Sim, Márcia. Inclusive, eu tive várias consultas que foi cancelada, mas se eu tivesse de ir, seria muito difícil, porque, como eu te falei, tem a minha mãe, tem a minha irmã de 62 anos que ajuda em casa, porém, as consultas ela não pode estar me acompanhando, porque se uma sai, a outra tem que ficar com a minha mãe. Isso. Então, nisso, eu conto com a ajuda de amigos ou de guia intérprete, apesar que a maioria dos guias intérpretes que eu conheço mora muito longe da minha casa, mas a dificuldade é grande, sim, porque sempre eu marco, por exemplo, numa certa estação de metrô, saio de casa sozinha e encontro com essa pessoa. Agora, sem esse aparelho, ficou praticamente impossível, né? Entendi. Se eu entendi certo, você tem se comunicado com seus amigos e tem procurado ajudar essas pessoas, indicando, né, onde elas podem conseguir remédios e tudo. E isso aqui me chamou a atenção porque, no meio de todas as suas dificuldades, você está encontrando
um tempo para ser solidária, né? E eu acho que a palavra do momento é solidariedade. Então, que conselho, que sugestão, o que você diria para todas essas famílias, pessoas que estão enfrentando, né, esse tipo de isolamento por ter uma criança ou um jovem ou uma pessoa na condição de surdo-cegueira? Hoje mesmo, por exemplo, eu falei com a mãe de um aluno meu, ele é surdo-cego congênito com uma comunicação em libras muito limitada. E ele não consegue, né, compreender a complexidade de não poder ir à rua. E ela não sabe mais o que fazer. Então, o que você diria, por exemplo, para uma mãe dessa? Ele já é um rapaz de 23 anos, a semana que vem é o aniversário dele, ele está fazendo lista de convidados. Então, o que você diria? Nós precisamos, né, ter alguma palavra. E o que você diria para uma mãe dessa, por exemplo? Então, Márcia, para uma mãe dessa, eu sei que ela está vivendo uma situação muito difícil, não só ela, como você falou, várias pessoas, né? Acho que, em primeiro lugar, é Deus, é ter fé, é fazer muitas orações. E eu sei que é difícil, mas procurar interagir com esse rapaz, ver o que ele gosta de fazer, tentar ver se ele gostaria de fazer, tipo, sei lá, porque na escola, na Rímica, a gente tinha padaria de panificação, fazer um biscoitinho caseiro ali, ou, de repente, ele gosta de um artesanato, procurar distrair ele de alguma forma. Eu sei que, de repente, pode ser que ela não tenha libras, mas, sei lá, com alguns gestos, alguns sinais, com a mão dela sobre a mão dele. E, assim, nós temos que tentar ocupar a mente de alguma forma, para que isso não afeta psicologicamente, né? Isso aí eu acho que é o grande desafio, né? Mesmo para pessoas sem deficiência, né? Então, é isso aí, né? Então, eu acho que eu vou te agradecer, né? Se você ainda tem um tempo, se você quiser fazer mais alguma colocação, né? Fica à vontade, antes da gente encerrar, fica aqui os agradecimentos. Eu tenho certeza que a sua fala vai contribuir, né, para muitas pessoas refletirem, né? E tem mais uma coisinha que eu gostaria de colocar aqui. Nós falamos muito das mensagens para as pessoas que passam um problema semelhante. E o que você diria para autoridades ou para a sociedade em geral que não enxerga, né, as pessoas com deficiência? Então, Márcia, que bom que eu tenho essa oportunidade. Eu gostaria de estar falando para nossas autoridades, para o nosso governante, para que eles tenham um olhar para as pessoas com deficiência, principalmente para aquelas pessoas que têm uma deficiência mais severa, de alto grau, né? Que tem uma alta vulnerabilidade. Porque, assim, o pouco que eu tenho acompanhado nas mídias, eles não falam muito das pessoas com deficiência. Está tendo esses benefícios, esses auxílios para todo tipo de pessoas, mas cadê as crianças com deficiência? Aqui em São Paulo, as crianças com deficiência não estão tendo direito à merenda escolar. E é um cidadão comum que paga seus impostos, tem direito tanto quanto os outros. Por que essa merenda chega para as outras crianças e não para as crianças com deficiência? Que eles tenham um olhar voltado para isso e que procure ajudar a todos, principalmente as pessoas com mais vulnerabilidade, né? Então, olha, disse tudo, né? Eulália, muito obrigada. Nós vamos encerrar por aqui e só agradecimento mesmo, tá bom? Muito obrigada. Eu também te agradeço pela oportunidade, agradeço a Marisa, que é uma intérprete, guia intérprete, que nos ajudou bastante, ao esposo dela, o Sérgio, que sem eles eu acho que essa filmagem não ia sair boa quando está sendo, tá bom? Obrigada a todos, um beijo no coração de vocês. Muito obrigada, então.